bem, professor Marcos Prado? Vamos iniciar aí mais um capítulo novo aí da nossa língua portuguesa. Vamos falar aí da nossa regência verbal. Bom, dentro da parte de sintaxe da oração do período, os termos da oração e do período, nós estudamos o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo direto e indireto, tá? As 5 formas verbais. Agora, o que objetiva a regência verbal é estudar cada verbo dentro dos seus possíveis significados e suas respectivas transitividades. Aí você vai estar se perguntando, poxa, Prado, mas para uma prova de concurso, são centenas de verbos, né, que nós temos aí. Como saber a regência de tantos verbos? Bom, em primeiro lugar, que se você abrir gramáticas diferentes, você perceberá que, mesmo sendo autores diferentes, eles praticamente, no capítulo de regência verbal, falam dos mesmos verbos. Por quê? São verbos mais cotidianos, são mais usuais, tá? E são esses verbos que, por serem cotidianos, são cobrados nas provas de concurso público, tá? E é isso que nós faremos aqui. Vamos estudar esses verbos que são mais recorrentes nas nossas provas, beleza? Então, vamos aqui, em primeiro lugar, conceituar, como sempre fazemos, tá? É a parte da teoria. Bora lá que o cronômetro está indo, né? É a parte da teoria responsável por analisar os verbos em seus significados e as suas respectivas transitividades. Os casos mais comuns são, dois pontos. Então, vamos lá. Vamos aqui agrupar os nossos verbos. Vamos aqui agrupar os nossos verbos. Aqui, no caso, verbos intransitivos. Ó, serão sempre verbos intransitivos. Serão sempre verbos intransitivos. Ir, voltar, retornar, sair, chegar, ocorrer, acontecer e também vamos colocar aqui o nosso verbo morar. Quanto aos verbos voltar e retornar, eles precisam estar indicando a ideia de deslocamento. Porque o verbo voltar, por exemplo, ele pode ser usado no sentido de regressar. Então, a gente tem que trabalhar essa regrinha para esses dois verbos quando eles indicarem deslocamento, beleza? Então, eu estou afirmando para vocês que esses verbos aqui sempre serão verbos intransitivos. Só que nós precisamos observar aqui
algumas particularidades, tá certo? Alguns peguinhas aí que a prova utiliza em relação a esses 8 verbos, né, nos exercícios. Bom, então vamos por partes aqui. Primeira coisa que nós precisamos observar é quanto ao verbo ir. Tá? A gente tem que ficar muito atento a uma coisa. Veja. Quando eu falo ir a um lugar ou ir para um lugar, o que a gente precisa entender é que essas duas preposições aqui, o a e o para, tá? Elas são preposições de destino, tá? Então vamos colocar aqui da seguinte maneira, para ficar melhor, para diferenciar. Olha só. Então, o termo a, no caso, como o termo para, nós podemos afirmar que elas são preposições de destino. Preposição de destino. Como para, também é uma preposição de destino. Tá? Então, se por acaso o CESP ele disser que na frase irei a São Paulo, se substituirmos a preposição a pela preposição para, manteremos a correção gramatical. Então, irei para São Paulo, sem problema nenhum. Gramaticalmente, não há nenhum problema em trocar o a pelo para. Agora, se por acaso a banca afirma que, substituindo a preposição a pela preposição para, manterá o sentido original, aí nós já temos uma grande alteração, não mantém o sentido original. Por quê? Percebam só, a preposição a, ela indica um destino, mas esse destino, ele é provisório. Ele é provisório. Agora, quando eu digo que eu vou para, aí o meu destino, ele é permanente. Exatamente. Então, gramaticalmente são a mesma coisa. Semanticamente, são duas preposições diferentes na ideia de destino. Então, se você fala que no próximo mês vai a São Paulo, eu entendo que você vai e retorna. Agora, se você diz que no próximo mês você vai para São Paulo, então eu entendo que lá sendo um destino permanente, você provavelmente vai se mudar para lá. Vou me despedir de você, desejar felicidades, você mandar notícias. Beleza? Ah, mas você não vai se mudar para lá. Então você não vai para São Paulo, você vai a São Paulo. Por isso você vai ao shopping, você vai ao cinema, você vai ao clube, você vai à praia, porque você sempre vai e o quê? Retorna. Correto? Entendido isso? Fechou? Maravilha. Então, tranquilinho essa questão do verbo ir, usando o a e usando o para. Aliás, todo e qualquer verbo que vai indicar que você vai trabalhar a ideia de destino, você precisa se lembrar que o a, o destino é provisório, e o para é um destino permanente. Agora, veja só, uma outra coisa que nós precisamos observar aqui. Ainda. O ir de e o ir em. Ambas também são preposições
que trabalham a ideia de meio. Ó, ideia de meio. Meio o quê? Transporte. Transporte. E já o em, é a ideia de meio, mas será obrigatório, no caso transporte, né? Vamos colocar aqui também, transporte, mas será obrigatório também a posse do meio. A posse do meio, correto? Então vejam só. Vejam aqui. Exemplo. Irei de carro a Brasília. Irei de carro a Brasília. Percebam aqui que o meu verbo ir, nós já falamos que ele é um verbo intransitivo, quer dizer que não haverá complemento verbal, né? Porque ele é intransitivo. O de é a preposição e carro é o substantivo. Percebam aqui que os dois elementos juntos constituem uma locução adverbial de meio. Sintaticamente, eu tenho aqui um adjunto adverbial de meio. O a aqui é preposição. Brasília é um substantivo. A Brasília, uma locução adverbial de destino. Então você percebe que pelo a o destino é provisório. Sintaticamente, um adjunto adverbial de destino. Beleza? Tá. Agora vamos fazer um paralelozinho aqui. Vejam, ó. É diferente de. Vejam só. Irei em, ó, meu carro a Brasília. Ó, da mesma maneira, o verbo ir, verbo intransitivo. O em é uma preposição. Meu é um pronome. Carro é substantivo. O a, preposição. Brasília, substantivo. A diferença aqui agora, vejam só. Em meu carro a Brasília. Eu tenho aqui uma locução adverbial de meio. Sintaticamente, é um adjunto adverbial de meio. Da mesma maneira que uma locução adverbial de destino. Sintaticamente, um adjunto adverbial de destino. O que a gente pode perceber, olhando de cima para baixo, é que aqui você não sabe a posse do meio, ó.
não há a posse do meio. Correto? Agora, já aqui, percebam, ó, eu tenho a posse do meio. Então, vejam, ó, a posse do meio. Então, um não tem a posse, o outro tem a posse. Gramaticalmente, são a mesma coisa, estão vendo? O que muda é semanticamente. São essas coisas, né, que a banca gosta de cobrar. Tá? Não só saber que ele é intransitivo, mas o que envolve esses verbos intransitivos. Lembrando que quando nós falamos de adjunto adverbial, eu disse a vocês que as estruturas adverbiais podem vir com qualquer tipo de verbo. Agora, o que a gente precisa perceber é que os verbos intransitivos, geralmente, eles são circunstanciais. O que quer dizer isso? Um verbo intransitivo circunstancial? Quer dizer que ele geralmente virá acompanhado de estruturas adverbiais, que correspondem à circunstância em que a ação ocorre. Beleza? Tranquilo? Então, fechamos a questão aqui do verbo ir. Agora, vamos observar aqui uma outra situação. Vamos observar uma outra situação aqui. Verbo voltar e retornar. Olha só. Voltar é igual a retornar. Ele é igual. Semanticamente, são verbos iguais, tá? São verbos iguais. Agora, vamos esquematizar uma coisa aqui. A galerinha, principalmente em redação, por isso cobrado nas provas, não só de língua portuguesa, mas isso vai ser cobrado na sua redação, utilizam de forma inadequada esses dois verbos. Eles são semanticamente iguais, mas dentro do texto, eles pedem referentes diferentes, tá? Por quê? Voltar pede origem. Pede origem. Já o verbo retornar, ele pede destino. Exatamente. Ó, aí eu dou até a dica aqui para vocês. Então vamos lá, vamos esquematizar aqui. Tá tudo bonitinho aqui para nós. Então, olha só. Eu terei, então, a presença dessas preposições. Ó, se ele pede a origem, vejam, olha a preposição aparecendo. De onde se sai. De onde se sai. Correto? É de onde se sai. Preposição de. Agora, quando é o retornar que ele pede destino, então, olha a preposição. Para onde se vai. Exatamente. Então, quando você vai falar, ou vai escrever, basta você observar qual é a preposição que você utilizará. Se você usar o de, você tem que usar o verbo voltar. Se você usar o para, você precisa usar o verbo retornar. Então, digamos que daqui a 2 semanas eu estarei em Palmas, tá certo? Aí eu estarei lá andando, aí de repente encontro um amigo. Ô, Prado, você está aqui em Palmas e tudo mais. E aí? Qual que seria a pergunta correta dele? Quando é que você volta para Goiânia ou quando você retorna para Goiânia? Olha a preposição que nós usamos, ó. Preposição para Goiânia. Se é o para, então eu sou obrigado a usar a ideia de que retornar.
Então a pergunta correta dele seria o quê? Quando você retorna para Goiânia. Beleza? Tranquilo? Agora imagine, eu retornei para Goiânia, estou aqui caminhando pela rua, encontro um amigo. Pô, Prado, te vi na internet, você estava em Palmas, né? Quando você voltou de Palmas ou quando você retornou de Palmas? Veja que a preposição usada já manda, ó. Se é o de, então, ó, é o verbo que voltar. Então, quando você voltou de Palmas. Então, é retornar para e voltar. Vamos exemplificar aqui. Olha só. Vou colocar aqui ao lado. Exemplo 1. Prado. Quando você retornará para Goiânia. Quando você retornará para Goiânia? Então você percebe que o para aqui, ó, a preposição, ela indica a obrigatoriedade do uso do verbo que retornar. Agora eu poderia também, vejam, exemplo 2. Prado, ó, você voltou de Palmas. Quando? Ó, você voltou de Palmas. Percebam aqui, ó, que o de é a minha o quê? Preposição. Aliás, eu aproveito aqui para mostrar uma coisa para vocês, tá? O de, ele está ligado ao verbo voltar. Beleza? Aí o que a gente percebe? Aqui é a preposição para, Goiânia é substantivo. E Palmas aqui também é substantivo, beleza? Eu tenho aqui a ideia, ó, para Goiânia e aqui de Palmas. Então, olha aqui, percebam aqui. Para Goiânia, será morfologicamente uma locução adverbial de destino. Sintaticamente, ela será um adjunto adverbial de destino. Beleza? Agora vejam. Já de Palmas, é morfologicamente naquela frase uma locução adverbial de origem. Sintaticamente, ela será um adjunto adverbial de origem. Então você percebe aqui
o que nós estamos discutindo, tá certo? Está aqui o que nós estamos discutindo, beleza? Então fica aí essa dica muito importante, né, para o momento que você vai resolver a sua prova, principalmente o CESP, que gosta muito de cobrar essa questão semântica, tá certo? Então vamos lá. Dando continuidade então, nós temos ainda que tomar cuidado com a questão do verbo chegar. Tá? É muito comum no uso do verbo chegar a condição imprópria da preposição em. Tá? O verbo chegar, querendo ou não, ele dá a ideia da finalização de um deslocamento. E eu já dei a dica a vocês que o em, ele indica meio. Então, se a pessoa fala assim, eu cheguei em Goiânia. Então, você chegou montado em Goiânia. Tá certo? Não é dessa maneira. Tá? Quem chega, chega a algum lugar. Tá certo? Então, você pode chegar de carro a algum lugar e você pode chegar em um determinado meio de transporte a algum lugar. Então, eu tenho que ficar esperto com isso. Então, vejam só. Preste atenção aqui. O chegar a indica a condição de quê? Indica a condição de destino. Já o chegar de, da mesma maneira, indica o quê? O meio. E o chegar em, ele indica o meio mais o quê? A posse desse meio. Então vamos pegar um exemplozinho aqui para matar a ideia de destino e de meio. Olha só. Então o que nós teremos aqui, ó, cheguei, ó, no meu carro a Palmas. Então vejam, cheguei é verbo, o no, a preposição em, mais o artigo o, mas está aqui a minha preposição que nós estamos discutindo. Aqui está ela. Meu é um pronome. Opa. Carro, substantivo. O a, preposição. Palmas é substantivo. No meu carro, nós temos aí, ó, uma locução adverbial de meio. Sintaticamente, um adjunto adverbial de meio. A Palmas, ó, uma locução adverbial de lugar. Esse lugar, ele pode ser entendido como destino, porque todo destino é um lugar. Sintaticamente, um adjunto adverbial de lugar, como pode ser colocado também o quê? Destino. Certo, pessoal? Entendido isso? Perfeito. Tá. Nós temos ainda
que falar sobre uma pequena situaçãozinha que envolvem os verbos ocorrer e acontecer. Ocorrer e acontecer. O que a gente tem que ficar muito atento com relação a esses dois verbos é que, tanto na fala como também na escrita, nós temos o hábito de colocar o sujeito depois do verbo. E na hora da prova, ele também o fará dessa maneira, tá? Só que ele vai dizer que aquilo que está depois do verbo, tá, é um complemento do verbo. E isso está errado, tá bom? Então, olha só. Vou colocar aqui e mostrar para vocês. Vou colocar primeiro como observação, né? Para que você fique aí atento na tua casa. Anote a observação. Ó, geralmente, vírgula. O sujeito desses verbos são colocados após o verbo. Aí você tem que tomar cuidado com a questão não só da análise sintática, mas também da concordância verbal, né? Então, olha aqui, preste atenção. Ó, aconteceram fatos horríveis naquela reunião. Então, o que a gente percebe aqui, já foi falado pela gramática que o verbo ocorrer e o verbo acontecer, eles são verbos o quê? Intransitivos. Então, você pega aqui, ó, fatos, que é substantivo, horríveis, que é o adjetivo, tá certo? Eles juntos, fatos horríveis, equivalem a quem? Ao meu sujeito. Quer dizer, então, que o meu predicado está quebrado em duas partes. Aqui, ó. Aqui está uma parte do predicado e aqui está a outra parte do predicado. Aliás, vamos classificar também, ó. O naquela é o em mais aquela. Reunião é um que? Substantivo. Naquela reunião é uma locução. É uma locução adverbial. É uma locução adverbial de lugar. Sintaticamente, ele é um adjunto adverbial de lugar. Correto? É um adjunto adverbial de lugar. Bom, o que nós precisamos aqui observar é o seguinte, prestem bem atenção, tá? Que o predicado, ele foi quebrado em duas partes. Ó, ele foi quebrado, ó. Eu posso colocar isso aqui na ordem direta, para que você veja, ó. Vejam como ficaria. Fatos horríveis. Ó. Aconteceram naquela reunião.
união. Agora sim, ó, aqui está a minha estrutura de sujeito, ó, na ordem, a minha estrutura de sujeito. E aqui está a estrutura de predicado, tá certo? Então, agora está tudo na ordem direta. Aqui houve uma inversão e aqui está a ordem direta. Então, você tem que ficar muito atento na hora da prova quanto à possibilidade, e com certeza o analisador fará isso, tá? É ele colocar o sujeito após o verbo e dizer que ele é um complemento do verbo. E não tem como ser complemento porque o verbo já é o quê? Intransitivo. Outra coisa que ele pode vir a fazer é colocar, por exemplo, o verbo no singular e deslocar o sujeito para muito longe dele e colocar um sujeito plural. Por exemplo, aconteceu há mais de um ano fatos curiosos. Ó, aconteceu há mais de um ano fatos curiosos. Aí, quando eu coloco o sujeito no lugar, fatos curiosos aconteceu? Horrível. Está errada a concordância. É fatos curiosos o que aconteceram. Entenderam isso, pessoal? Beleza? Então, com isso a gente encerra esse primeiro grupinho aqui de verbos, né, de 8 verbos intransitivos. São sempre verbos intransitivos, tá? E no nosso próximo bloco, nós continuaremos aí vendo mais alguns verbos. Até daqui a pouco.